Olá, pessoal! Olá, seguidoras! Olá, seguidores da Rede Pedagógica! Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma transmissão da 10ª semana Rede Pedagógica Sustentabilidade. Já é a 10ª edição deste evento. Eu quero aqui mandar um abraço para Maria Helena.barreto.3 e também para Dejane35, Ana Galo, Bianca Kern, Barone Underline Sônia. Gente, nós temos aqui hoje uma programação muito especial. Nós estamos com o professor José Pacheco. Isso mesmo, o José Pacheco, que é o idealizador de um projeto de educação fantástico, seminal, que é a Escola da Ponte em Portugal. Eu já vou aqui introduzindo o professor José Pacheco dessa transmissão para aproveitarmos ao máximo esse bate-papo acadêmico, pedagógico aqui com ele. O tema dessa transmissão, o tema deste mini curso é educação, olha só, aliás, sustentabilidade e aprendizagens, tá? Sustentabilidade e aprendizagens é a primeira parte deste mini curso. A segunda parte acontece amanhã e será ministrada pela professora Cláudia Passos. Não deu para o professor José Pacheco entrar, vou tentar novamente fazer aqui. Não está puxando o professor Pacheco, talvez deva fazer um comentário aqui para que possamos, né? Na hora do teste está tudo certo, na hora que é para valer, os probleminhas às vezes acontecem, mas já vamos introduzir aqui o professor José Pacheco. Surgiu aqui uma mensagem no Instagram que o professor Pacheco não está conseguindo participar. Isso acontece quando a versão do Instagram não está atualizada. Em geral, basta reiniciar o celular para que o problema seja corrigido. Ah, pronto, deu certo, pessoal. Deu certinho. Professor Pacheco aqui conosco na 10ª semana Rede Pedagógica. Uma grande honra para toda a nossa comunidade. Professor Pacheco, seja muito bem-vindo à 10ª semana Rede Pedagógica. Uma boa tarde para todos, para todas, e mais uma vez o meu agradecimento à possibilidade de tentar ser útil, que é isso que eu pretendo, nós pretendemos hoje, né? E nas vezes anteriores também. Então, como tu sabes, eu vivo muito de perguntas. Então, se houver alguém já com a primeira pergunta, nós conversaremos. E eu tentarei, como eu disse, ser útil. É para isso que nós existimos, né? Viver é servir. Ah, muito bem, professor. Começo com uma pergunta aqui bem básica, professor. Você está ainda em Portugal ou já retornou ao Brasil? Ainda estou em Portugal, estou no Alentejo Norte e irei para o Brasil no dia 10 de agosto, chegarei no dia 11 e entrarei logo numa grande corrida, norte a sul, como é hábito, onde eu aprendo imenso. Eu aprendo bastante no Brasil. Ah, muito bem. Professor, eu queria começar perguntando para você o que é sustentabilidade. Vou direto ao ponto, assim, mas eu sei que você gosta de pergunta queima-roupa. Professor, o que é sustentabilidade? A sustentabilidade é um termo que vem da física, não é? Assim como resiliência. Aplicado à educação, poderá significar que qualquer projeto que tenhamos que desenvolver, ele deve ser sustentável, isto é, estar enquadrado em 3 domínios, sobretudo em 3 domínios. Ter enquadramento legal, sustentabilidade legal, ou seja, estar de acordo com aquilo que a lei estabelece, o código moral. Para dar um exemplo, a lei brasileira diz que a educação é um direito subjetivo, direito de todos. Ter sustentabilidade significa trabalhar de tal modo que esse direito seja assegurado a todos. Uma escola que tenha necessidade de reforço, que tenha necessidade de reprovar, não tem sustentabilidade legal.
Outra sustentabilidade é a científica. Ou seja, qualquer que seja o projeto, terá de ter uma explicação científica, pedagógica. Quem trabalha num paradigma vai encontrar sustentabilidade científica na obra de uma Montessori, de um Claparède, John Dewey, Kilpatrick, Freinet, Steiner, Waldorf, Piaget, Vallon, Pierron, Vygotsky, por aí vai. Ou seja, é uma sustentabilidade de tipo diferente da anterior, mas que completa a anterior. E terá de ter também uma sustentabilidade que tem a ver com a administração, direção e gestão, que assegura também financiamento. Ou seja, como nos diz a lei também, a lei geral, a lei de diretrizes e bases, que os projetos devem ser geridos democraticamente. O que não acontece. Uma escola que tem... Eu sei que o que eu digo pode ser polémico, e eu gosto de ser, não por gosto, mas porque suscita o debate. Não é? Por exemplo, uma escola que tenha diretor, ela não é sustentável nesse domínio, porque um diretor tem dever de obediência hierárquica, ou seja, mesmo que não concorde com uma ordem superior, ele superior hierárquico, tem de cumprir. Eu pergunto onde é que está a democracia e tem de fazer cumprir. Eu gostaria que considerassem estas observações, que eu poderia responder apenas o significado direto, não é objetivo, porque no domínio da educação continua a haver muitos equívocos, alguns dos quais criados por mim, logicamente. Ninguém é dono da verdade. Eu gosto que as pessoas discutam aquilo que eu afirmo, porque mais do que ninguém eu ponho em causa as minhas verdades. Mais do que ninguém eu ponho em causa as minhas certezas e crenças. Portanto, gosto imenso de quem discorda. Por exemplo, se houver alguém que discorde de mim, eu adoro quem discorda de mim. Porque se discorda é porque sabe coisas que eu não sei. E eu vou aprender com ela. Compreendes? Então, venham mais perguntas. Muito bem, estamos aqui com o Pacheco, direto de Portugal, nessa transmissão acadêmica da 10ª Semana Pedagógica. Eu vou lhe perguntar, professor, se a nossa base comum curricular dá sustentáculo, dá fundamentação para uma educação compatível com a sua concepção de sustentabilidade. Olha, a Base Nacional Curricular Comum, ela não é sustentável. Vamos lá. Na introdução, ela fala-nos de educação integral, competências, desenvolvimento sociomoral. É impecável a introdução. É um poema com que eu concordo em absoluto. Mas a Base Nacional não é. E a determinado ano, Pessoal, o professor Pacheco travou aqui na live, mas daqui a pouco ele está voltando. E eu estava mostrando aqui no começo esse livro aqui para vocês. Olha só. A escola com que sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Rubem Alves, um dos maiores nomes da educação na história do nosso país, na história do Brasil. E a escola que inspirou o Rubem Alves é a Escola da Ponte. E o idealizador da Escola da Ponte é esse que está aqui conosco, o professor José Pacheco. Daqui a pouquinho ele está voltando, né? Ele teve um probleminha com a conexão, mas já começou trazendo um sentido muito mais amplo para o termo sustentabilidade. Não é? Então, a educação sustentável, olha só, ela tem que estar baseada na norma. Muito interessante isso, né? Não é só
uma palavra, não é só a questão ambiental do ponto de vista técnico-científico. Tem que estar também baseado numa norma. O professor Pacheco estava falando sobre isso. Daqui a pouquinho ele está voltando, não apareceu aqui para mim ainda. Daqui a pouquinho vamos introduzir novamente aqui na live o professor José Pacheco. Gente, o professor José Pacheco adora perguntas. Então, quem quiser já formular perguntas para o professor Pacheco, né? É só clicar nessa interrogação e digitar a sua pergunta, que nós vamos aqui transmiti-la para o professor Pacheco responder aqui ao vivo, nesta live, no minicurso Sustentabilidade e Aprendizagens 1, é a primeira parte. Olha só, Clubinho da Tarefa, abraço para Tamires Barzaghi, para Rosilda também, Marta Freitas, um montão de gente aí entrando para participar dessa transmissão acadêmica, deste bate-papo pedagógico. Deixa eu ver se eu consigo aqui introduzir já o professor Pacheco, ainda não está aparecendo aqui solicitação dele. Olha, tem gente aqui como a Fatimé _ Norani, escrevendo até, olha só que interessante, em árabe. Ela ela fala uma língua árabe, é de um país árabe, muito interessante. A rede pedagógica tem seguidores realmente nos 4 cantos do planeta, gente. E engraçado demais, porque tem muita gente de outros países, né, que participam aqui do nosso joguinho da diferença, e pessoas que falam em árabe e aprendem a falar português para escrever lá. Achei muito interessante isso, viu? Então, a rede pedagógica é uma comunidade internacional, uma comunidade global, que já estou aqui introduzindo o professor Pacheco, que só existe, só é o que é, porque você faz parte dela. Boa tarde, Maria _ José _ Voltou aqui o professor Pacheco. Voltou, está complicado. Vamos lá. Não sei até onde escutaram, peço desculpa da internet cair, a palavra caiu, é mais escuta agora. Estava a dizer que a base nacional não é a introdução da base. Uma confusão muito grande. Porque se ela fosse coerente com a introdução, ela teria sustentabilidade científica. Mas ela não tem sustentabilidade científica nem legal. Eu sei que isto é polémico também, continuo, mas volto a dizer que eu não tenho certeza absolutamente nenhuma. Eu apenas me respeito enquanto cientista da educação. Eu não tenho direito a dar opinião. Eu tenho a obrigação de fazer afirmações e fundamentá-las. Então, aqui vai. Quando eu vejo que na Base Nacional Curricular está determinado que determinado conteúdo seja trabalhado em determinada disciplina, em determinado ano, isso contraria o artigo 23º da Lei de Bases. Logo. E isso indicia, por exemplo, ao nível da sustentabilidade científica, que não tem qualquer fundamento, porque essa determinação enquadra-se no paradigma da instrução. E, portanto, é uma coisa que vem do século XVIII ou XIX. Depois disso já veio muito mais em termos de ciência, que é possível aplicar. Eu sei que isto pode cair mal em certas mentes, mas eu tive o cuidado de, quando a lei de bases, a Base Nacional Curricular ter sido discutida, eu fui participar num encontro no Conselho Nacional de Educação do Brasil e apresentei um documento, fiz uma intervenção, um documento devidamente fundamentado, que ninguém quis saber. Ninguém contestou aquilo que eu disse. E o que eu pedi foi para não aprovarem de imediato, abrirem um pouco mais a discussão, o debate, para chegarmos a algum acordo. Inclusivamente, a Associação Brasileira de Currículo também contestou. Mas, pelos vistos, aquilo que prevalece é a proposta e a decisão dos burocratas. A mim custa-me imenso que haja um Conselho Nacional de Educação no Brasil que consiga
aceitar esta base nacional. Já para nem falar do ensino médio, então, essa nem vale a pena falar. Essa nem vale a pena falar, porque é uma coisa que eu não consigo entender como é que ainda se piora a situação. Mas essa está a ser agora bem debatida. Quando falam do projeto de vida, o projeto de vida só é possível quando está agora, digamos que é o modismo, a moda que prevalece na nova proposta do ensino médio. O projeto de vida é para ser abordado no contexto do currículo de subjetividade. Ou seja, tem a ver com o talento, a especificidade de cada ser humano. Quando se trabalha num currículo que não tem nada a ver com o talento de cada qual, quando se trabalha com uma turma, como diria o Khomeini no século XVII, então aí as salas de aula são cemitérios de talentos. Não há projeto de vida. Não há. Porque projeto de vida acontece quando o jovem, ou o ensino médio, por exemplo, que é isso que estamos a falar, quando esse jovem é um sujeito de aprendizagem e não um objeto que recebe informação. É um sujeito de aprendizagem no contexto da sociedade, da comunidade. E, portanto, há uma série de equívocos que, para nosso mal, se mantêm e que, infelizmente, não vão alterar coisa alguma. Não vão, infelizmente, não vão. Eu estive ligado ao Ministério da Educação do Brasil com 2 ministros e, numa das minhas participações, gratuitas, voluntárias, chamaram-me, convidaram-me e eu fui. Eu participei no grupo de trabalho da inovação e criatividade. Foi uma oportunidade única. Nós identificamos 178 projetos com potencial educativo inovador. Pois ainda hoje se continua a falar de inovação sem propriedade. Podemos falar sobre inovação se tu quiseres, basta que me façam uma pergunta. Eu publiquei um livro depois disso. O livro tem por título Inovar é assumir um compromisso ético com a educação. Esse livro tem dado muito o que falar agora. Então, quando nós estivemos nesse trabalho, identificamos todos esses projetos, é porque eles continham já indicadores de uma prática do currículo da subjetividade, ou seja, estão enquadrados no paradigma da aprendizagem, em que o aluno é ator, é interventor, é sujeito, protagonismo juvenil, que nós ouvimos falar, autonomia do aluno, tudo isso. No contexto do instrucionismo, o aluno não tem autonomia alguma, nem o professor tem. Então, quando tu me convidas, deves estar preparado para ouvir estas coisas, porque eu sei que és capaz de ouvir, que é de compreensão, mas há muitos lugares onde ninguém quer escutar este velhinho insuportável que diz coisas que são dissonantes, disruptivas. Agora eu pergunto, alguém quer contestar o que eu disse? Faça favor. Mas se contestar, não vai dizer eu acho. Nós não podemos achar. O achismo não é para aqui chamado. Nós temos de fazer afirmações e fundamentá-las. Não bem, e paciência. Vamos lá, outra pergunta. Eu tenho um convite para fazer, tenho sempre convites, não é? Mas será mais para adiante. Penso que agora queremos dar a voz às pessoas que queiram fazer perguntas. Muito bem, pessoal. Estamos com o José Pacheco. O áudio do professor está um pouco baixo, mas ainda fazer um estudo para ouvi-lo, porque as palavras dele são bastante relevantes, muito interessantes. Eu queria que você ficasse tranquilo. Depois a live vai ser disponibilizada aqui no Instagram, no YouTube da Rede Pedagógica. Dá para vocês depois recuperarem, tudo, ouvir novamente, vale muito a pena. Professor José Pacheco, como é que você compara o sistema educacional no seu país de origem, Portugal, e o do Brasil? Você conhece muito bem os dois sistemas. Quais são as diferenças, o que cada um dos sistemas tem de pontos fortes e de pontos fracos? Bom, eu conheço muito bem o português, o brasileiro, o finlandês e todos os europeus.
E aquilo que eu observo é que todos eles são iguais. Todos iguais, divergem em alguns pontos, mas sem significado. E todos eles tomam a escola, a educação escolar, como única. Porque se a lei diz que a educação é dever da família, da sociedade e do Estado através da escola, quando uma lei de diretrizes e bases, depois de regulamentada, se restringe apenas ao domínio escolar, logicamente que está amputada de valor. E quando se refere à escola, é como se a escola fosse um prédio, que é outra crença, e as crenças não se discutem, apenas se podem colocar em causa quando as escolas não são prédios. E a partir do prédio, as leis, a regulamentação das leis, falam de sala de aula, de turma, de teste, de tudo isso que é matéria do século XVIII, XIX. Já há muito tempo que é obsoleto tudo isso. Mas as leis diretrizes e bases, quando regulamentadas, porque as leis são ótimas. As leis são ótimas. O problema é a regulamentação da lei. A regulamentação da lei é que é o problema. Eu dou um exemplo. Há um tempo atrás, o Ministério da Educação de Portugal, neste caso, publicou um decreto-lei que permitia às escolas fazer alguma gestão autónoma do currículo. É curioso, porque tudo o que estava escrito no decreto-lei 55 fazia sentido. Estava de acordo com a lei. Mas quando vem a portaria 181, que regulamenta a lei, ela fala de que as escolas poderiam ir de 0% a 30% do currículo. Eu pergunto, o que é isso? Contas de mercearia? Contas de quê? O que é 30% do currículo? Ou seja, a racionalidade da regulamentação da lei é uma racionalidade técnico-administrativa e burocrática. Não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com educação, muito menos com a escola do século XXI. E aí está o grave problema. As leis são quase todas iguais, variando um pouco, país para país. Na Europa, então, é uma homogeneidade incrível. A do Brasil não tem 2 ou 3 artigos que deveria ter, mas já não é mazinha de todo. Ela tem o artigo 12 e 13, tem o 15, que dá abertura para a autonomia da escola, tem o 23º, enfim, tem vários artigos em que a escola se pode sustentar, lá está a sustentabilidade científica e ambiental, para fazer aquilo que há muito tempo, já deveria ter sido feito, que é ter uma regulamentação em harmonia com a própria lei. Então, digamos que o Brasil tem uma lei de diretrizes e bases que não é ideal, mas que é aceitável. O problema é o modo como se interpreta e o modo como se faz a regulamentação. Todas elas são construídas numa base moral, com que eu concordo, mas falha depois na prática no domínio da ética. Porque, repara, quando nós temos escolas que a regulamentação estabelece, não é a lei de diretrizes e bases que estabelece, é a regulamentação da lei. Quando temos escolas que dão aula, têm turma, tudo isso contraria imediatamente a lei. Imediatamente. Não estamos perante um facto que eu não sei como desvendar. Sinceramente, estou nisto há 54 anos. Eu não consigo entender. Como é que se tem uma lei que permite fazer inovação e não se faz? E depois, claro, vem aquelas pseudo-inovações que o Ministério adora, que é a aula invertida, o ensino híbrido, e essas tretas todas estão por aí, as comunidades de aprendizagem não fazem tudo certo para nada. Enfim, o Ramon Serra, um ótimo teórico, eu conheço, é um homem íntegro, sério, um bom cientista da educação. Os princípios que ele estabelece, a aprendizagem ideológica, são ótimos. Mas quando o Ministério pega nessa proposta e começa a fazer aquilo que não deve, estraga tudo. É o que nós temos. Uma lei de diretrizes e bases que é razoável e não temos. Agora, a lei portuguesa tem uma vantagem. É que
No artigo 48º, podem depois ver até na internet, na Lei de Base do Sistema Educativo Português, tem o artigo 48º, que no seu primeiro parágrafo diz que o professor deve residir na comunidade onde trabalha. E não é isso que acontece. Os concursos de professores, por exemplo, quando o meu filho André, professor, foi para professor, ele foi para uma localidade que ficava a 700 km da localidade onde ficou a esposa dele. Okay? Com uma criança no ventre. Então, o segundo parágrafo diz que as escolas se devem gerir de modo democrático. Mas não é isso que acontece. A regulamentação estabelece que haja um diretor. E já expliquei. Havendo diretor, não há autonomia, não há democracia. Porque ele é obrigado a cumprir ordens superiores, mesmo que discorde. E o artigo 48º tem um parágrafo que é excelente e que a Lei de Diretrizes e Bases não tem, infelizmente. Que é o parágrafo 3º desse artigo 48º, que diz que todas as decisões de política educativa, desde a lei geral até ao projeto político-pedagógico, têm de se basear em critérios de natureza científica. E não é isso que acontece. Okay? Onde é que está a base científica de haver sala de aula? Em lado algum, senão alguém que me diga. Alguém aí que me diga onde é que está escrito. Qual é o pedagogo que propõe que haja sala de aula? Façam um favor. Se alguém souber, eu me calarei para sempre. Vão a ver que já estás arrependido de me ter convidado. Estou brincando. Este veirinho está cada vez mais insuportável. É preciso haver uma voz que não se calma. Estamos aqui, pessoal, com o professor José Pacheco, direto de Portugal, está aqui falando com a gente nesse nosso bate-papo sobre sustentabilidade e aprendizagens. A Alessandra Duarte, 234, mandou aqui, professor, uma pergunta. Ela está perguntando como é que se trabalha, por exemplo, questões de sustentabilidade com crianças surdas. Vou até ampliar a pergunta da Alessandra, com licença dela, para colocar também pessoas com outros tipos de deficiência. Essa ideia da deficiência, ela é chocante para mim. E digo-te porquê. Eu tive a oportunidade de conviver dentro de casa com uma jovem que hoje tem 56 anos, a Maria do Rosário. A Maria do Rosário nunca conseguiu controlar esfíncteres, controlar a baba, nunca disse uma palavra a não ser no plural. Tem dificuldade em estar de pé e nós, eu e os pais dela, criámos aquilo que se chamou o Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual. Isto em 1970. Ainda não eras nascido. Depois, quando eu fui trabalhar como professor, veio a chamada integração, que era colocar um ou outro deficiente dentro do prédio da escola. Mas ninguém lhe dava resposta. Estava ali. Depois veio o conceito de necessidade educativa especial, as NES. Depois veio com Salamanca o termo inclusão. Mas tudo continua igual. Ou quase. Felizmente eu conheço alguns casos, mesmo no Brasil, onde efetivamente a inclusão acontece. Eu conheço. Mas são raros, muito raros. O que acontece normalmente é que se coloca uma criança na escola, numa determinada turma, e ela está ali, de corpo presente. Olha, falaste do surdo, eu recebi o primeiro surdo da Escola da Ponte, já cá faltava essa praga. Quando eu recebi o primeiro surdo, eu tentei transmitir-lhe a noção de pretérito, presente e futuro. Foi a primeira noção que eu tentei. Não consegui. Se houvesse algum deficiente ali, era eu que não sabia Libras. Não era eu. Quando veio o primeiro cadeirado, com paralisia cerebral, deficiente era a escola, que não tinha rampa de acesso. Ou seja, não há deficientes. Há práticas educacionais deficientes. Não há
crianças com necessidades educativas especiais. Todos nós temos necessidades educativas especiais. Todos. Não há deficientes, não há necessidades educativas especiais. Há de todos. A escola tem de estar preparada para acolher a todos. Surdos e tudo mais. Porque se enquanto não estiver, é uma mentira. A inclusão é uma mentira. Porque a inclusão é o exercício de direitos humanos. Ou seja, dar a cada qual aquilo que ele necessita a partir do potencial que ele tem. Vou dar um exemplo. Eu penso que já falei deste exemplo, mas talvez haja gente que não o escutou. Porque quando começo a falar sem citar episódios, eu sinto-me um pouco desprovido de sentido. Então cá vai. Um jovem, André Mesquita, trisomia 21, síndrome de Down, chega a ponto, 9 anos, depois de ter passado por 2 escolas, relatório de avaliação, diagnóstico, trisomia 21, ele era, tinha uns óculos de fundo de garrafa, um palato alto. Bom, aí ele chegou, eu li o relatório, e o relatório dizia exatamente isto que eu vou dizer. Este aluno nunca aprendeu a ler, nem o nome dele identifica. Não conta nem até 5, nem os dígitos. Ele nunca vai aprender a ler. Estava escrito pela psicóloga. Ele nunca vai aprender a ler. E propunham que nós o ensinássemos a apertar cadarços, botões de camiseta. Eu olhei para aquele jovem, para aquele ser humano, que se fosse uma escola vulgar, ele entraria numa salinha anexa, fazendo joguinhos doidos, ou então iria lá uma professora de educação especial de vez em quando, trabalhar com ele, enfim, já não é mau, mas não é assim. Agora, aquela escola onde eu estava, ela estava preparada para atender estes casos. Nós tínhamos especialistas em todas as áreas. Então, perguntei ao jovem o que ele queria ser. E o jovem respondeu que queria ser goleiro de futebol. E fizemos um projeto de vida para ele ser goleiro. Aos 9 anos, ele não sabia ler. Aos 12, para os 13, fez um ensino fundamental. Fez um técnico profissional. Enquanto Portugal ganhou o Campeonato Europeu de Futebol de Salão, em 2018, o goleiro da Seleção Nacional Portuguesa era o André Mesquita. Tem a medalha de ouro do município. Dá para entender o que é inclusão? Então, quando eu escuto falar de que um surdo não tem resposta, não me espanta. Porque foi a situação que eu passei em 1977, com esse surdo. Eu tenho uma outra história, não sei se posso contar, que pode dar alguma luz a isto que eu estou a dizer. Foi quando eu tive, pela primeira vez e única vez, numa palestra, uma pessoa que quis falar. Eu pergunto sempre, quando entro numa palestra, não é? As pessoas perguntam pelo PowerPoint, eu digo, eu não tenho. Mas toda a gente tem, mas eu não tenho. Olha, e o que é que precisa? Um microfone, lógico, e outro para a plateia. Pois, e o que é que vai dizer isso? Não sei, ninguém me perguntou nada. Eu pergunto o que é que querem saber. E as pessoas começam a conversar. Eu penso que é assim. Bom, mas respeito quem faz PowerPoint, respeito quem fala sem escutar a pergunta. Respeito, lógico. Só tenho que respeitar. Mas, quando eu perguntei, naquele lugar, era um congresso sobre inclusão. E eu tinha publicado um livro, que está publicado pela Artemed, que é Caminhos para a Inclusão, que é um livro que eu publiquei na Inglaterra, logo após a Conferência de Salamanca, Better Ways to Inclusion. E eu fui convidado para abrir o congresso. E lá perguntei, o que é que querem saber? E uma senhora levantou o braço. Eu fiquei espantado, foi a primeira vez e única. Nunca ninguém... Eu faço a pergunta e fica tudo calado. E depois eu vou falar um pouquinho e tal, depois começa. Não é? Isto tem uma explicação, depois se quiseres perguntar, eu te expliquei. Porque é que não fazem pergunta? Quando eu pergunto a uma criança, o que é que tu queres saber? Ela pergunta-me, eu posso dizer? Repara bem nisto. Matam a curiosidade das crianças, proíbem-na de perguntar. Bom, então a senhora disse, olha, não é uma pergunta, mas é um comentário. Faça favor. E ela disse, o senhor é a pessoa indicada para abrir o congresso de inclusão. Claro, eu fiquei todo vaidoso. Eu pensei, ela leu o meu livro,
e, portanto, está a falar assim porque leu o meu livro. Eu disse, muito obrigado, minha senhora. Não, não acabei. Faça favor. E ela continuou. Olha, o senhor é a pessoa indicada para abrir um congresso de inclusão porque eu já vi que o senhor é deficiente. Bom, foi a gargalhada geral ali naquele auditório. Não é? E eu respirei fundo e perguntei, a senhora acha que eu sou deficiente? Porquê? E ela, porque o senhor é... Eu sou estrábico, não é? Eu disse, minha senhora, pode-me chamar estrábico, vesgo, feio, eu não me importo. Deficientes são as mentalidades e os contextos. Ela, não, o senhor é deficiente. Eu, porquê? É porque o senhor vê menos do que eu. Ora, aqui está o grande problema. Vê menos. Ser deficiente é ver menos. O handicap. Ou seja, nós estamos eivados de princípios anglo-saxónicos. Nem nos apercebemos que o Brasil obedece aos Estados Unidos. Infelizmente. E também há colonização ao nível educacional. Porque as palavras reproduzem cultura. E produzem cultura. Não são inocentes. Então, o senhor vê menos que eu. E eu provei do contrário. Eu disse que um dia estava num aeroporto, a olhar para um televisor, passou um senhor que não me viu, eu era transparente, é? Era paisagem, já encontraste muitos desses que na fila, foram a fila, não nos vêem. É? Ele veio e pôs-se entre mim a televisão. Aí, eu perguntei à senhora, o que é que faria no meu lugar? Ela disse, eu diria logo ao cavalheiro, saia da frente, haja respeito, não vê que eu estou a ver a televisão. Eu disse, a senhora iria arranjar um problema sério. Eu disse, eu não precisei, minha senhora. Ela, como não precisou? Ele não se pôs em si a televisão. Sim. E então, minha senhora, quando o senhor se pôs entre mim a televisão, eu fechei o olho direito. A televisão passou para ali. Eu continuei a ver. Quando ele saiu, eu tirei o olho fechado e voltei para o lugar inicial. A senhora de quantas maneiras vê? Ela, uma, eu vejo de três. Então quem é o deficiente? É o que vê menos? Aqui temos um exemplo concreto, anedótico, claro, mas aconteceu. Aconteceu. De que é possível realmente dar resposta a um surdo quando a escola nem sabe a linguagem de Libras, nem sabe atender a diferença. A escola tem de estar preparada para que a aprendizagem seja significativa, integradora, diversificada, ativa e socializadora. Quando se fala em diversificada, estamos a falar de um princípio muito caro do socioconstrutivismo, sobretudo quando Jerome Brunner fala disso há uns anos atrás, que é diversificação. E isso não pode acontecer numa sala de aula. A aula vai haver sempre. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. Mas num contexto do paradigma da aprendizagem e da comunicação. E é isso que é difícil. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, está aqui com a gente, direto de Portugal, a milhares de quilômetros de distância, mas está aqui com a gente. E até quero convidar você, o áudio está baixinho, mas imagina a pessoa que não escuta nada, hein, pessoal? A experiência que nós temos aqui agora. Para muitas pessoas, essa dificuldade auditiva é uma constante na vida. E para muitas pessoas também, seria um sonho escutar na intensidade que nós estamos escutando aqui. Mas é um exercício para nós prestarmos ainda mais atenção ao que está dizendo o professor José Pacheco. Eu tenho uma pergunta aqui da Jeane Bueno, mas antes de fazer a pergunta da Jeane Bueno, professor, eu queria perguntar uma coisa com base no que você acabou de falar, que é o seguinte, as pessoas, né, têm o seu ego, e parece que é uma constante que as pessoas gostam de maximizar o próprio ego. As pessoas gostam de se impor. E, em geral, como você disse, com relação às pessoas com deficiência, às vezes a pessoa consegue se inflar, consegue se impor, acentuando a dificuldade do outro, chamando, ó, tem uma deficiência. É uma forma da pessoa, talvez, se afirmar. Estou lhe perguntando isso pelo seguinte, nós formos pensar, voltar um pouco na história, a gente vai ver que o liberalismo econômico é basicamente isso. Ó, deixa as pessoas promoverem o seu próprio ego, buscar o lucro, buscarem se impor em cima das outras. No final, as coisas vão se ajustando e tudo vai dar certo. Então, a pergunta é o seguinte, como fazer para lidar com o nosso próprio ego, a nossa vontade de se projetar, muitas vezes, em detrimento do outro? É bem verdade que há egos exacerbados, e sobretudo nas universidades. Se algum desses egos exacerbados cai do ego, ele se machuca, não é?
E aquilo que se faz hoje, ainda, infelizmente, é agudizar essa crise egocêntrica. O Edgar Morin dizia que a escola da modernidade nos confirmou numa ética individualista, que nos impede de pensar responsabilidade pelos atos de um coletivo. Ou seja, a velha história do idiota, não é? Do romance. O idiota é aquele que pensa em só em si, não é? Ele é alheio a tudo o que o rodeia. Então nós estamos, infelizmente, pelo caminho que estamos a levar, nós estamos a continuar a desumanizar, não é? Exacerbando os egos. Desumanizar o processo de aprendizagem e de educação. É isso que está a acontecer, infelizmente. Senão não teríamos uma guerra na Europa no século XXI. Maria Montessori dizia isso. Quando se leva a questão para esse campo e a escola gera competitividade, ou seja, não há resquícios de cooperação, de solidariedade, isso é a origem remota de todos os conflitos, de todas as guerras. Nós temos que pensar assim, que teremos de repensar quem somos. Isso faz sentido, realmente, falar de uma autonomia individualista? Isso faz sentido falar de moral sem falar de ética? Não é? Porque quando eu sou de carne e osso como qualquer outro, nada me distingue nesse aspecto. Então, estou a colocar-me no lugar que ocupo, que é o lugar que me compete e que é ao lado dos outros, e não, de qualquer modo, diferente, mas ao lado dos outros. Quando eu percebi que eu trabalhava como vaidoso, dando aula, eu dei aula há muitos anos, os estagiários iam ver as minhas aulas, os inspectores mandavam, o Ministério mandava ver as minhas aulas. Eu tinha um ego lá para cima, não é? Vaidoso que eu era. Até que eu percebi que dando aula não ensinava a todos. E aí entrei numa crise da vida. Aí o meu ego sofreu muito. Então eu percebi que eu tinha de tomar uma atitude moral. Ainda não estava na lei. Ainda não era uma obrigação. Mas quando mais tarde eu encontrei uma turma que não sabia ler, era uma turma de lixo de escola, que chamavam de lixo da escola, eu perguntei como é que eles não aprenderam, e eles diziam que as professoras, todas elas, durante 6 anos que eles já tinham passado lá, não tinham aprendido a ler, que elas usavam o método fónico. O A e o U, papapipopô. Era o que eu sabia fazer também. Porque o modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. E eu não podia continuar a fazer isso, porque se fizesse isso, eles não iriam aprender. Não é? Se eles já tinham tido 6 tentativas e não aprenderam, se eu continuasse a ensiná-los da mesma maneira, eles não aprenderiam. Então, o problema, o dilema, deixou de ser apenas moral para ser ético. Eu não tinha obrigação, mas eticamente eu seria um crápula se continuasse a ensiná-los daquela maneira. Então, a questão do ego, como tu disse, está inflado nos prejudica imenso na relação com o outro. E quando não há uma relação com o outro, quando se estabelece uma relação de competitividade, de hostilidade, de conflito, aí eu não sei se iremos a algum lugar. Estamos aqui, pessoal, com o professor José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, uma reflexão aqui muito importante sobre sustentabilidade e aprendizagens. A pergunta da Jeane Bueno é a seguinte, professor: existe alguma escola no Brasil que pratica a educação de uma forma que você acha que é adequada? Muitas. O Brasil é o país da melhor educação. E da pior também. E da pior. São extremos. No Brasil não há meio termo, infelizmente. Ou melhor, há o meio termo que consiste em os professores fazerem aquilo que podem com o que têm, mas à espera da aposentadoria. Porque não é fácil ser professor no Brasil. Não é fácil. Mas conheço escolas que são consideradas boas escolas. Não são essas aí particulares que dizem que fazem ou que não fazem. São escolas de rede pública ou de patrocínio de... como é que se diz? Há um senhor...
como é que é o nome? Filantropia. Escolas filantrópicas. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Escola Aberta de São Paulo. Eu não estou a fazer propaganda. A Escola Aberta de São Paulo, para mim, é uma das melhores escolas do mundo. Já para não falar do projeto Âncora, que eu fui apresentar na Índia. Na Índia, onde estava a Finlândia, onde estava a Singapura, que é a primeira do PISA, etc. Então, o Brasil deve orgulhar-se das escolas que tem e envergonhar-se de algumas escolas que tem. Mas eu prefiro ver o copo meio cheio. Se eu vou para o Brasil, é porque aí eu aprendo. Na Europa não se aprende nada. Absolutamente nada. Talvez agora, porque a partir de setembro nós vamos ter vários projetos de comunidades de aprendizagem, que é uma nova construção social. Uma nova construção social. Não é juntar mais umas coisinhas àquilo que existe. É uma ruptura suave, sem fazer da criança cobaia de laboratório, que ele merece respeito, sem fazer dos professores cobaias também, e contar com o apoio da Escola Aberta e de outras. Eu posso dar alguns nomes. Maria Peregrina, São José do Rio Preto, por exemplo. Uma joia. Só que é filantrópica também. A escola, que agora, enfim, está numa crise profunda, do meu amigo Brás, bom, várias que eu, se eu disser algumas, deixo outras de fora, mas posso dizer que serão mais de 100. Mais de 100. Que eu conheço diretamente. Ainda há pouco tive notícia da Unidavi, estou a fazer propaganda. Esta é particular. É uma universidade e escola em Santa Catarina. É extraordinária. É extraordinária. A escola do meu amigo Bruno, em Caçapava do Sul, a escola da minha amiga, que foi secretária de Estado da Educação no Rio Grande do Norte, Cláudia Santa Rosa. O Brasil está cheio de boa gente. Quando eu faço a crítica das coisas, não significa que eu não conheça gente de grande valor. O Brasil deve orgulhar-se daquilo. Para além de que, em termos de sustentabilidade científica, é invejável. Nenhum país tem aquilo que o Brasil tem. Nenhum país tem este conjunto de pessoas que eu vou dizer. Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Agostinho da Silva, Milton Santos, Florestan Fernandes, Lourenço Filho, Lise da Silveira, Maria Nilde. Querem que eu continue? Ninguém tem. E para não falar já daqueles precursores como o Eurípides Barçanufo, o Alessandro Serchai, já para não falar de muitos outros nomes como a Amanda Alberto, como a Cecília Meireles, que escreve 5 livros de crónicas. Mas o maior injustiçado é o Lauro de Oliveira Lima, que eu conheci. Fui à casa dele para o conhecer, pouco antes de ele falecer. Pois eu pergunto, quantos professores brasileiros conhecem Lauro de Oliveira Lima? Quantos professores brasileiros conhecem a Escola Aberta de São Paulo? Quantos? Então, acho que vale a pena que o professor brasileiro aumente a sua autoestima e perceba que tem tudo o que precisa e que não precisa de ir aos Estados Unidos, não precisa de ir à Europa. É no Brasil que está a melhor educação. E houve um homem chamado Agostinho da Silva, que acompanhou o Darcy na construção da UNB, que quando saiu do Brasil para ir mover em Portugal, escreveu um texto que termina assim: Portugal desembarcou na África, na Ásia e na América, no século XVI. Só falta Portugal desembarcar em Portugal. E isso vai acontecer com a nova educação que está a nascer no Sul. É profético. E eu tive o privilégio do meu amigo Rubem Alves me levar para o Brasil. O privilégio de perceber, exatamente, que eu era um ignorante, que eu era um etnocêntrico, com a mania que tinha feito alguma coisa. A Escola da Ponte tem o seu valor, mas foi há 46 anos. Hoje, o Brasil tem, para além da ponte, e deve orgulhar-se disso. Não deve procurar nos Estados Unidos ou na Finlândia
Finlândia ou lá onde seja. O que é que a Finlândia tem? Nada de especial. E os Estados Unidos, muito menos. É no Brasil. No Brasil e um pouco no Chile, um pouco na Colômbia, um pouco na Argentina. É verdade. Bom, este ano completam-se 100 anos sobre o nascimento de Darcy Ribeiro. E seria muito bom que os brasileiros celebrassem Darcy Ribeiro. Não apenas nos congressos e nas teses, mas praticando Darcy Ribeiro. Praticando Darcy. Pegando ou recuperando o CIEP para lhe dar a forma que ele previa que tivesse, porque os destruíram totalmente. E depois perceber que aquilo que ele propõe no tempo de Jango, bom, sabem a que eu me estou a referir, o Django. No tempo do Django, o que ele propôs, se tivesse sido concretizado, hoje o Brasil realmente estaria nos primeiros lugares do PISA. Lógico. Infelizmente, sabem o que aconteceu. Então, eu retomo sempre o mesmo discurso. Eu quero que os professores brasileiros acreditem neles. Que não estejam à espera que um portuguesinho como eu vá dizer o que tem que fazer. Eu não entendo nada do Brasil, nem nunca entenderei que o Brasil não é para amadores, poderia dar assim. Eu sei umas coisinhas de educação. E estarei disponível para quem quiser receber este bem insuportável para colaborar e aprender. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o professor José Pacheco falando aí, né, que o Brasil é um celeiro aí da educação, um país de referência. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e pensamos que tem coisa aqui realmente que não é inspiradora, mas é o que disse o Pacheco. Sim, temos uma das piores escolas do mundo, como mostra o PISA, mas também temos experiências aqui que realmente devem ser, né, observadas e conhecidas. Professor Pacheco, sobre a questão do ego, voltando àquela questão anterior, eu lhe pergunto o seguinte, olha só, hoje nós temos a tal da inteligência artificial. Até quero que você me diga o que você acha da inteligência artificial. Está o quê? Está trabalhando, né, a mentalidade das crianças, especialmente, através de redes sociais, novas redes sociais, mostrando aquilo que mais engaja a criança, aquilo que a criança quer ver. Os pais perdendo o controle sobre esse processo, né, a escola também perdendo o controle. Então, nós temos hoje o risco de termos um robô educando as crianças. O que você acha disso, professor? É sustentável isso? Eu percebo a tua pergunta, o que é que eu acho, mas eu não posso achar. Eu vou fazer algumas afirmações e fundamentá-las. E te agradeço a pergunta. Olha, aqui há um tempo atrás, eu fui convidado para ir a um congresso, não vou dizer qual era o país, tenho muito respeito pelas pessoas, mesmo discordando delas. E eu disse que, perguntei qual é o objeto principal do congresso, porque há tantos congressos de educação, para ver se eu poderia. As tecnologias digitais. Pronto, então, eu vou, mas é para aprender, não é? E então a pessoa mandou-me uma novidade. É que nesse congresso, a maior inovação seria a apresentação de 2 robôs professores que iriam dar aula. Tu vês onde chegou a insensatez, o absurdo. Ou seja, substituir o professor. A inteligência artificial comanda a mente das pessoas. Uma loucura. Bom, eu com todo o respeito declinei o convite e disse que tinha mais que fazer. Pronto, e não vou. Não vou porque não compactuo com essas situações. Mas, quando eu vou às escolas, o que eu vejo? Toca a campainha e saem aquelas crianças, sentam-se no chão, pegam no celular e ficam todo o intervalo a fazer joguinhos ou nas redes sociais, pousam o celular, metem-se dentro da sala e andam. Mesmo dentro das famílias se instalou o silêncio. Sentam-se na mesa de jantar, o pai põe o iPad ao lado, a filha põe os jogos, a mãe põe o celular e andamos nisto. Ninguém conversa.
Ninguém fala. As tecnologias digitais são fundamentais, mas não do modo como estão a ser utilizadas. Elas estão a desumanizar ainda mais. Estão a desumanizar. E eu me assusto. Eu penso que estou a ficar velho. Porque eu digo, no meu tempo, não é? No meu tempo. Eu sou do tempo em que não havia computadores. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que acredito nas virtudes do digital. E acredito no bom senso dos professores. Não é fazendo tudo através da internet que se vai aprender. Muito menos se aprende com um computador. O espírito, ele não conversa. Há uma interação. Mas há uma interação prévia. É como o professor que faz o seu planejamento para ir dar a aula no dia seguinte. Quando vai dar a aula no dia seguinte, já não é ele. Foi a pessoa que no dia anterior fez aquilo que ele está a representar como um clown. Aí é a mesma coisa. Então, eu tenho observado em várias escolas, em armazéns, com computadores por utilizar. Já não funcionam, centenas, milhares. Um desperdício incrível. Porque quando veio o 2.0, na década de 80, o que é que a escola fez? Ao invés de fazer um aproveitamento racional, falar de sócio-moral, na relação com a máquina, o que é que fez? Laboratórios de informática. O que é isso? São lixo digital de curto prazo. Porque está para aí tudo amontoado. Quando não havia alguém que soubesse trabalhar, ficava fechado. Ou então perdeu-se fortunas com essa prática. A seguir, veio, na década de 1990, a internet. O que é que a escola faz? Ao invés de fazer intranets, em vez de fazer a aprendizagem através de... Não, faz ensino à distância, EAD. Ensino à distância é tão inútil como ensino presencial. Porque, se não parte da necessidade, do desejo, do sonho, não se aprende. Um professor não ensina aquilo que diz, transmite aquilo que é. É preciso perceber-se que o presencial e o digital se completam. Não são opositores. Quando eu vejo uma universidade norte-americana a dispensar professores e a comprar 2 robôs, isto foi há uns 3 anos atrás, algumas dessas universidades estão agora a mandar conteúdo através da inteligência artificial para as cabecinhas de crianças brasileiras. É um atentado à dignidade humana. Para além de ser um grande absurdo. Então, eu acredito que os professores sejam conscientes, amem os seus alunos, que eu sei que amam, e que percebam que a internet é incontornável. Mas não é para fazer planejamentos na internet, ou fazer aulas na internet, ou fazer ensino livre na internet. Não é nada disso. Não é nada disso. E se fizerem, que Deus lhes perdoe. Aí, pessoal, José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte, neste bate-papo nosso aqui sobre sustentabilidade e aprendizagens. Ele que é uma pessoa que mais discute, uma das grandes referências internacionais sobre o tema aprendizagens, porque ele tem teoria, como vocês veem aqui, citando vários autores assim, de fileira, e também tem muita experiência. Professor José Pacheco, em relação à sustentabilidade, né, vamos voltar num ponto que eu acho que é bem importante também fazer um link com o que você falou. Um dos problemas do sistema insustentável é que ele vai produzindo miséria, produz violência, né, produz o que um autor britânico, né, disse que seria um abismo, uma espécie de senzala, uma separação entre o mundo civilizado de um lado e a barbárie do outro. Eu lhe pergunto o seguinte: existem crianças, né, que brutalizadas ali pela pobreza, pela violência,
crianças que não se adaptariam à escola, crianças que estão insuscetíveis de um procedimento de educação. Você acha que existem aí crianças que estão sendo marginalizadas pela economia e de que a escola também acabe não dando conta? Ou tem soluções? E gostaria até que você nos contasse histórias. Olha, soluções há sempre. Preciso é que as pessoas as encontrem. E eu também confio que os professores sejam pessoas inteligentes, para além de amorosas. Não é? Bom, posso contar uma história. Quando nós recebíamos jovens jogados fora das outras escolas, recebemos centenas durante estes 46 anos. Mas não vou falar da ponte, vamos falar do Brasil. Eu fui colaborador voluntário de várias escolas. E numa delas, é um episódio, em todas elas, nós propunhamos logo à partida criar acordos de convivência. Acordos de convivência, para haver um relacionamento positivo, um relacionamento afável, para que não houvesse necessidade da punição. Mas repara, nós chegámos a receber jovens que tinham posto professores em estado de coma. Não eram violentos, tinham sido violentados. Então, eu vou dar uma história, enfim, é muito emocionante e eu tenho muito medo. Às vezes não consigo acabar de a contar. Vou voltar à ponte. Talvez depois conte uma do Brasil, mas na ponte. Na ponte é a história do Marco. Um jovem que chega com 13 anos, expulso de uma escola. Claro que ele, muito revoltado, batia, tirava pedra, é uma coisa impressionante. E, claro que foi para o tribunal, havia um tribunal naquela época, isto foi em 1977, por aí. E no tribunal, as crianças imitam os adultos, não é? O raciocínio lógico, o raciocínio social-moral das crianças é exemplo do adulto que recebe. E eles tinham feito o tribunal porque nós ainda estamos na proto-história da humanidade, ainda é preciso tribunais, prisões, enfim. E o nosso amigo Marco tinha escolhido um advogado de defesa que era gago, uma criança gaga, que não conseguia falar muito bem, e o tribunal disse que esse gago não poderia defender-o e pediu uma criança que estava logo na frente, estavam centenas de crianças assistindo, havia o tribunal, depois havia a assembleia, portanto ficava tudo juntinho, e pediu à menina para defender. Claro que a menina tinha 6 anos, quase 7, estava lá há 1 ano, na ponte, foi na ponte. E eu fiquei preocupado, porque as crianças são terríveis a castigar. Se ele não cumpria deveres, retiravam-lhe os direitos. E se retirasse os direitos àquele jovem, ele nunca mais apareceria na escola. Nós perderíamos aquele jovem. Mas ele tinha que me subordinar às regras de convivência e elas diziam que quem decidia era o tribunal e o tribunal eram os alunos. Bom, a criança faz um discurso que deixou muitas visitas, que nós já tínhamos na altura lá, a chorar de emoção. E acaba assim. Eu ouvi dizer que o Marco atira pedras. Eu ouvi dizer que o Marco cospe nas pessoas. Eu ouvi dizer que o Marco é mau. O Marco não precisa que digam que é mau. O Marco precisa de quem o ajude a ser bom. E apontou o dedo para toda a gente e perguntou a todo mundo: alguém aqui ajudou o Marco a ser bom? Ficou tudo calado. Aí ela diz: então, olha, eu proponho que se acabe com o tribunal e se faça uma comissão de ajuda. Eu fiquei sem perceber o que aquilo era, mas foi aprovado. Segunda-feira, passou o fim de semana, o Marco não mudou. Ele chegava pontualmente atrasado, às 10 da manhã, na primeira semana, que foi quando isto aconteceu. Um dia, agora vou fazer um parênteses, antes de acabar a história, que está prestes a acabar. Um dia, meio ano depois, ele já estava completamente recuperado de tudo aquilo que era antes. É um moço fantástico, ele tem agora 60 anos, 50 e tal anos, e é um grande amigo. Ele me contou porque é que chegava às 10 da manhã. Eu disse: porquê?
Ele disse, olha, a minha mãe é puta, prostituta, não é? E mas eu tenho pai, claro, a gente tem pai. Olha, e o pai que diz que não é meu pai tem uma filha, que é a minha meia-irmãzinha. Só que ele nunca me deixou brincar com ela. Eu disse, mas quando crescer um pouquinho mais, já vais brincar. Ele, não, professor. Eu fui expulso de outra escola porque não podia brincar com a minha irmã, porque a minha irmã, nessa semana, foi atropelada e morreu. O meu pai nunca me deixou brincar com a minha irmã. Então eu não tinha cabeça para ir para a escola, professor. Eu saía de casa, apanhava umas flores no jardim, saltava ao muro do cemitério, pousava as flores na campa da minha irmã, falava com ela, eu chorava e dizia, quando eu for grande vou comprar uma pistola, vou matar o nosso pai. Era um ser revoltado. Era um ser amoroso. Bom, chega às 10 horas e o Marco entra na escola. Quando ele entra, uma menina estava a plantar umas flores, ele olha para aquela bunda redondinha e vai dar um pontapé na bunda. Nunca tinha mudado, não é? Não era no fim de semana que ele ia melhorar. Aí, quando ele vai levantar o pé, à volta dele apareceram meia dúzia de colegas dizendo isto. Marco, tu não és mau, tu és bom, nós estamos aqui para te ajudar, somos a comissão de ajuda, Marco. Ele olhava para o lado, com um ar assim, de relia. Eles foram embora, ele pegou numa pedra e apontou para uma cabeça. Quando ele puxou a mão atrás, apareceu à volta dele um círculo humano dizendo, Marco, tu és bom, somos a comissão de ajuda. Cada vez que aquele desgraçado queria fazer uma besteira, olhava para o lado e já não fazia, porque senão vinha a comissão de ajuda. Reparai o exercício de solidariedade que está implícito. A inteligência prática das crianças, a solidariedade. A comissão de ajuda, que ainda hoje existe. Mas existe também ao nível dos professores. Porque ninguém dá o que não tem. Quando um professor adere a um projeto, entra numa escola, mas falha, é feita uma avaliação. Mas ninguém vai fazer a caça às bruxas ou mandá-lo embora. O que fazem é criar uma comissão de ajuda de professores para ajudar aquele colega a fazer aquilo que seja coerente com o projeto. Interajuda, colaboração, cooperação entre professores são um exemplo, porque toda a educação é por exemplo para as crianças. Muito bem. Estamos aqui com o José Pacheco, idealizador da Escola da Ponte. O autor que eu mencionei agora há pouco é o Alfred Marshall. Nas primeiras décadas de Cambridge, ele percebeu que aquele modelo econômico que a Inglaterra estava praticando ia produzir contingentes de miseráveis, pessoas sem acesso aos bens básicos da cultura e da educação. Você também acha, professor, que uma economia, um sistema econômico injusto produz uma sociedade, como você disse agora há pouco, desumanizada? Olha, eu penso que as pessoas não entenderam a mensagem da Covid-19. E qualquer dia vem a Covid-20 e tal, ou outra qualquer. Porque o ambiente está degradado. E está degradado exatamente pela exploração indevida que dele fazem. E com o ambiente degradado, certamente que vão surgir novas pragas, as fomes estão aí, muita gente morre à fome, há brasileiros com fome, muitos brasileiros com fome, muita miséria, porque o sistema económico, depois da Covid-19, deveria ter mudado de uma economia predatória para uma economia sustentável. Aliás, há 3 subsistemas que deveriam mudar. O primeiro, o sistema económico. O segundo, o sistema político, porque os políticos não souberam gerir esta crise. E terceiro, o sistema educacional. Mas parece que, infelizmente, nada aprendemos com a Covid-19. Eu tenho pena de falar assim. Aqueles que entenderam, que façam essa transformação. Porque, efetivamente, esta economia que está, ela é desumana. Ela provoca multidões de miseráveis e toda a tragédia que atrás disso vem. Nós vamos ter, nos próximos tempos, o aumento do custo dos produtos básicos, a inflação vai subir, na Europa já está a verificar-se isso. Com a guerra na Ucrânia, então, nós tivemos, eu e uma brasileira que está comigo, a Cléo, a acolher refugiados ucranianos. Estão muitos por aqui. O mal que aquelas crianças sofreram
é um trauma que vai durar a vida toda. E a escola continua a incitar à competição. A escola continua a fazer aquilo que no século XIX se justificava, na primeira Revolução Industrial, porque eram necessidades. Agora não. É preciso uma nova construção social de aprendizagem e de educação. Já estamos aqui há bastante tempo, não é? Se quiseres que É eu muito bem. volte, não tal. Está muito bem, professor. Já Vamos ver estou se a tem mais aplicar para a segunda vez. isso mesmo. Ó, já estamos aqui há mais de uma hora, inclusive. Olha só, as perguntas que chegaram aqui eu já repassei para o professor José Pacheco. Quem quiser mandar mais perguntas, pode mandar até para o e-mail do professor Pacheco, não é mesmo, professor? Sim. Eu observei que está o meu e-mail, não sei se tu deves conhecê-lo, não é? jpacheco.1951 Gmail. jpacheco. Tudo pequenino. jpacheco.1951. Eu vi que está aí uma pessoa que me é muito grata, que é uma grande amiga e que valia a pena que vós entrevistasses. A Heloísa Ponzio. É das pessoas que mais sabe de educação no Brasil. É uma pessoa muito séria naquilo que faz. Fez mestrado em Reggio Emilia e fiz com ela, que ela escreveu praticamente um livrinho sobre Reggio Emilia e Escola da Ponte, que vale a pena ler. Eu acho que não está publicado no Brasil, mas podemos providenciar que esteja. Porque Reggio Emilia foi a primeira escola no mundo a fazer a transição do paradigma da instrução para o paradigma da aprendizagem, mas fê-lo da educação infantil. No fundamental foi a Escola da Ponte, 10 anos depois de Malaguzzi ter feito isso. E há uma ligação muito intensa entre Paulo Freire e Malaguzzi. Aliás, a introdução do livrinho da minha amiga Heloísa é uma frase de Paulo Freire para o Malaguzzi, muito bonita. Então, eu peço à minha amiga Heloísa Ponzio que entre em contato convosco, vale a pena, é muito mais, vocês podem desbloquear muito mais do que está a ouvir este português insuportável. Ela é muito boa professora, muito boa e uma grande amiga. Eu tenho muitos amigos no Brasil. Que bom, vai ser uma honra. Vai ser uma honra ter a Heloísa aqui com a gente. Vamos sim entrar em contato com ela e trazê-la aqui também para trocar ideias com a comunidade pedagógica. Professor Pacheco, nós estamos realmente muito felizes, muito honrados e muito gratos com a sua participação, com as suas reflexões. É impressionante a sua honestidade intelectual, a sua clarividência, a sua memória. As suas histórias são maravilhosas. Se deixar, a gente fica ouvindo aqui as suas histórias noite adentro, mas já sei que aí em Portugal também já está bem tarde, né? Tem um fuso horário. Nós realmente queremos simplesmente agradecer e já ir preparando o próximo encontro aqui na Rede Pedagógica. Muito bom. Então, vos agradeço esta oportunidade. Fico mesmo muito grato por me porem a falar com pessoas, porque eu aprendo. Aprendo até aquilo que eu não sei que aprendo. Então, fiquem em paz e para todos aqueles que me escutaram, se por acaso eu feri a sensibilidade de alguém, peço que me perdoem. Fico disponível para futuros diálogos. Uma boa noite. Muito obrigado. José Pacheco, gente, que nos deu, né, essa honra de falar com a gente. Ele que está em Portugal. Lá tem um fuso horário bem diferente do nosso, que está bem mais tarde do que aqui. Mas ele fez questão de participar aqui, né? Veio, falou, realmente, assim, as palavras que ele fala são todas impactantes, né? Produzem efeitos, são sementes que vão frutificando. Mas depois deixa aí o seu comentário aí, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também no YouTube da Rede Pedagógica e também no Facebook. Deixa o seu comentário aí, o que você achou, deixa a sua pergunta, não é? Deixe aí a sua reflexão, porque eu tenho certeza que é assim que nós vamos construir o conhecimento. Cada um vem com um tijolinho, cada um faz a sua parte, e no final nós construímos um grande edifício.
Já estamos encerrando às 19 horas. Nós voltamos aqui com a professora Débora Munhoz. E vamos também mais tarde liberar um vídeo com a participação extraordinária do professor Pacheco na terceira semana. Fizemos uma edição, ficou bem bacana, para nós lembrarmos de um tema que o professor Pacheco tratou aqui com a gente há 2 anos atrás, na terceira semana pedagógica, que foi um dos maiores eventos online do mundo, com quase 160 mil inscrições. Legal demais, gente. É sempre muito bom conversar com o professor Pacheco. Ele sempre tem uma alma, né, bem caridosa, não é? Muito solidário. É uma pessoa que realmente vive aquilo que ele fala e que tem muito compromisso ético com a educação. Eu mostrei aqui no começo, né, esse livro aqui, que indiretamente foi inspirado pelo professor José Pacheco, diretamente pela experiência Escola da Ponte, mas por trás da escola estava o professor José Pacheco e a sua inquietação. Aliás, gente, eu acho que o professor precisa ter sempre essa característica, esse atributo, a inquietação. Todos esses pensadores que o professor Pacheco citou, por exemplo, Anísio Teixeira, né, foram pensadores que tiveram inquietudes, não é? E foram buscar respostas, foram buscar perguntas também, né? Por que não perguntas? Então, o professor precisa ter inquietações e também não ficar desconfortável com os alunos, entre aspas, aí, inquietos. Não é? Eu mesmo fui muito inquieto na sala de aula, queria aulas diferentes. O que nós percebemos na escola é que sempre querem enquadrar os alunos, né? Sempre não, mas muitas vezes os alunos precisam cumprir o seu papel. E qual seria esse papel? Chegar, sentar sem fazer muito barulho, né? Sentar sem fazer muito barulho na carteira e ficar ali sentado, né? Absorvendo aquilo que o professor está ali repetindo anos e anos a fio. Gente, eu conheci um professor que ele tinha o plano de aula dele já há mais de 20 anos. Todo ano ele dava a mesma aula. E eu fiquei sabendo disso porque um colega reprovou 3 vezes. Então, antes de a aula começar, esse colega já sabia toda a matéria que seria ministrada naquela aula. Isso não é educar. Né? Isso não é educar. A aula tem que ser, né? Se é que nós vamos trabalhar com esse conceito de aula. O professor Pacheco recomenda que nós nem utilizemos esse conceito. Mas a experiência de aprendizagem, ela precisa ter um quê de imprevisibilidade. Né? Nós, os seres humanos, gostamos, de certa forma, né, da imprevisibilidade. Nós precisamos, de certa forma, da imprevisibilidade. Gostamos, sim, da segurança, gostamos, sim, não é, de conseguir controlar as coisas, mas se tudo é controlado, tudo é pré-decidido, pré-formatado, realmente não tem graça nenhuma. E essa questão que o professor Pacheco trouxe, né? Professor robô, de jeito nenhum. Daqui a pouco tem também o aluno robô. Daqui a pouco não, já tem, né, gente? Já tem aluno aí, né, que, na verdade, coloca programas para montar trabalhos, né? Especialmente em pós-graduação, né? TCC, você coloca lá, eu quero um TCC aqui sobre isso, 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 isso. O programa vai e faz o TCC prontinho, te entrega lá. E muitas vezes o professor olha, nossa, excelente, está aprovado. E muitas vezes alguns colegas professores nem leem, já vão já aprovando aquele aluno. Olha, se tem, gente, uma experiência que não pode ser mecânica, essa experiência é educação. Educação é vida. A educação precisa ser um processo construtivo, um processo colaborativo, um processo, né, que envolva as pessoas, todas elas como sujeitos, todas como protagonistas. E por falar em protagonistas, quero mandar aqui um abraço para Fatinha XP, também para Jessinha Mendes. Fatinha XP, Jessinha Mendes. Vou citar mais 3 pessoas aqui, nos nomes das quais eu vou cumprimentar todos os demais que participaram ou que vão participar desta atividade acadêmica aqui, que foi, não é?
que foi coordenada aqui pelo professor José Pacheco. Olha, Maria Underline José Underline Siqueira, que participou bastante, está comentando aqui ainda, né? Olha só, alunos inquietos são especiais. Grande participação da Maria José Siqueira. Quero também mandar um abraço aqui para noemia.pc. Noemia.pc. E também, olha só, para João Batista Bento Filho. No nome de vocês, eu cumprimento todos os demais. Gente, olha, eu queria falar com você que é professor, com você que é professora, com você que é gestor de escola, com você que é educador. Tenha muito orgulho do trabalho que você faz. Esse trabalho é maravilhoso. Esse trabalho produz frutos. Esse trabalho é essencial para a construção de uma sociedade justa, próspera e solidária. Até mais, pessoal. Às 19 horas estamos aqui com o minicurso Música, Musicalização e Sustentabilidade com a professora Débora Munhoz Barboni. Quem não se inscreveu ainda, é só acessar www.semanarede.com.br. Esta formação é gratuita e tem certificado de 120 horas. Tem também os sorteios, para participar dos sorteios, olha, de vários livros, né? Até mostrei já vários aqui. Por exemplo, esse livro do professor Celso Antunes, que vai no kit Rede Pedagógica. Nós temos livros aí do Ilan Breman. Infelizmente, não conseguimos este livro do Ilan, mas conseguimos outros exemplares para sortear para vocês. Vocês vão gostar demais, porque todos os livros do Ilan são muito bons. Vamos ter também livros do Márcio Fernandes autografados, Filosofia de Gestão, livros do escritor Pedro Bandeira, como este aqui, gente, olha. Muito legal, né? Livro, para mim, não tem valor, ainda mais se o livro vem, olha, autografado, né? Isso aqui você guarda, né? Você guarda com muito carinho, porque é precioso. Gente, então a gente se encontra depois, musicalização, 19 horas, e, né, vamos ficando por aqui. Tchau!